Já já nós vamos iniciar o nosso culto de 90 anos. Será um momento de gratidão, de celebração e também um momento de ouvir aquilo que Deus tem reservado para nós. Use esse momento para preparar o seu coração em oração. Peça que Deus esteja falando bem de perto ao seu coração. Deixe de lado toda distração. Arrume-se com sua família ao seu redor e deixe que nesse momento seja um momento de ouvir Deus e louvar o seu santo nome. It happened. The unthinkable. The shift that showed our frailty. Nonetheless, the light shines in the darkness and the darkness cannot overcome it. We are separated. We are isolated. And in this world, we have trouble. Nonetheless, we take heart because Jesus has overcome the world. We are conflicted and frustrated, weary too. But nonetheless, those who trust in the Lord will find new strength. We are down but not out, sidelined but still in the game. We fight for our families, we hold on to love, we strive for kindness, but the hard times get harder. Nonetheless, we are more than conquerors through Him who loves us. We walk through adversity. We are sons and daughters of the Most High. We know to whom we belong, and we know where our hope lies. For He is the first and the last, the Alpha and Omega, the one who is and the one who is to come. It looks bleak, they say it's grim, there's a lot to fear, but nonetheless, we are strong. We are courageous. We are the church. Boa noite, queridos irmãos. Damos início agora às celebrações dos 90 anos da Igreja Batista do Cambuí. Tenho certeza que tanto hoje, sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite, nós teremos tempos especiais na presença do Senhor.
Quero louvar a Deus pela vida, pela existência dessa igreja nos seus 90 anos. E queremos convidar você a celebrar conosco, hoje à noite, nesse final de semana, as grandes bênçãos e o ministério abençoado dessa igreja. Convido você, nesse instante, a cantar conosco na abertura desse culto com muita alegria. Eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. O meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por teus pecados levados na cruz. Graças dou, só a ti. Graças dou, o meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Com meu coração, o meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa
sede da justiça de Deus. Aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Que bom nós podemos louvar juntos ao Senhor nessa abertura de culto. É uma alegria nós estarmos aqui para juntos louvar a Deus e celebrar 90 anos da nossa igreja. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, acompanha comigo esse trecho da palavra de Deus. Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Curve a sua cabeça e oremos. Pai querido, nessa noite, com alegria e júbilo nos corações, entramos na sua presença, celebrando 90 anos de existência da nossa igreja. E nós temos a quem agradecer, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nos cubra nessa noite com a tua presença e faça, Pai, com que esta igreja esteja sempre no centro da tua vontade, nos conduz nesse momento de celebração e fale aos nossos corações. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nasceu nossa primeira filha, nós vimos a necessidade de uma orientação religiosa mais sólida. Convidados por vizinhos, viemos conhecer a IBC e fizemos dela a extensão da nossa família. Nossas filhas cresceram aqui, conheceram a Jesus
Eu amo a IBC porque foi aqui que nós conhecemos verdadeiramente a Deus. São 27 anos frequentando a igreja e agradecemos muito por isso. Meus irmãos, eu estou aqui nessa igreja desde 74. Aqui eu criei meus filhos, aqui eu criei meus netos, aqui eu fiz tudo o que eu podia fazer. Dirigi 4 congregações aqui que hoje são igrejas. Eu amo a minha igreja e eu gosto muito dela. Deus que abençoe vocês e que nós possamos ser muito felizes aqui na igreja. Vamos ser unidos, vamos estar juntos para a gente possa abençoar a nossa igreja. Eu amo a minha igreja porque foi a primeira igreja em que eu me senti acolhida. Eu praticamente me converti aqui. É uma característica muito forte dessa igreja, é o acolhimento, né? Então, o primeiro momento que eu pisei, que eu já sabia que aqui era a igreja que eu iria ficar. Eu amo o significado de igreja, de entender que é um corpo com vários membros e todos esses membros fazem a sua função. E amo a minha igreja, porque torna isso ainda mais forte. Eu vejo cada membro trabalhando, fazendo o seu papel, fazendo isso com alegria. E nós temos também o privilégio e a alegria de poder servir a nossa igreja. Estou nessa igreja há 17 anos e essa igreja me despertou a vontade de trabalhar com a música. E foi aqui que eu me casei e conheci, aliás, a Carol, me casei com ela e tivemos o Daniel. A minha história de amor com a Igreja Batista do Cambuí aconteceu há aproximadamente 28 anos. Há 20, eu tenho o privilégio de servir no Ministério Infantil. E quando a gente pensa em todo esse tempo, são tantas histórias e lembranças que justificam uma oração que eu faço desde que eu descobri que eu estava grávida. Que era que o Daniel amasse essa igreja, que ele se sentisse em família aqui. É um privilégio realmente fazer parte desses 90 anos. E a gente se sente muito honrado em poder estar aqui honrando e glorificando o nome de Deus. Tudo começou quando viemos para a cantata de Natal com a Carol e o Júnior. E estamos até hoje. Isso já vai fazer 28 anos. Tivemos muitos momentos especiais e abençoados com a igreja. Foram as nossas bodas de prata, o casamento dos nossos 3 filhos e também a dedicação a Deus dos nossos 3 netos. Quando eu voltei para Campinas em 2017, tive o privilégio de entrar para a família da Igreja Batista do Cambuí, onde eu fui muito bem acolhida. No mesmo ano, mesmo eu sendo recém-chamada, com a ajuda da igreja, eu pude ir para o Oriente Médio e servir os refugiados. Essa igreja foi um presente de Deus na minha família em diversos momentos, intercedendo também pela minha família. Só tenho a agradecer pela vida de cada membro, líder e pastores e pelos ensinamentos, apoio e oportunidade de servir. Eu cheguei aqui em Campinas em 1995. Eu havia acabado de ficar viúva, estava muito abatida, muito triste. E eu tinha uns parentes aqui que me levaram em várias igrejas. Mas um dia, da janela da minha casa, eu vi que aqui era uma igreja, pela maneira das pessoas também entrarem, porque não tinha nada que indicava ser uma igreja. E o Espírito Santo me trouxe aqui numa quinta-feira, num culto de oração. Eu comecei a participar das orações todas as terças-feiras até hoje, são 26 anos que nós oramos e orávamos, né, pela igreja, pelos pastores, pela liderança, por tudo, mas também orávamos muito pela conversão dos familiares. E foi assim que Jesus começou a resgatar a família. E assim, de oração em oração, toda a família que mora aqui em Campinas foi alcançada. E nós, então, agora podemos afirmar, como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Amém. Eu amo a minha igreja porque ela me recorda a minha infância, quando eu assistia às classes da escola dominical que fazíamos nas cadeirinhas sentadas na cozinha da igreja. Hoje amo ainda mais a minha igreja porque eu tenho oportunidade de conviver com meus irmãos, de aprender da palavra de Deus, ensinar também, e somos uma verdadeira família, porque uns
preocupam-se com os outros. Nós oramos um pelos outros. É uma alegria falar da Igreja Batista do Cambuí, uma igreja que eu aprendi a amar, é a minha família, a igreja acolhedora, uma igreja especial e melhor, uma igreja que leva a palavra de Deus de uma maneira bem clara e faz com que nós aprendamos cada vez mais de Deus. Eu cheguei na Igreja Batista do Cambuí em 2015 e para mim é uma honra poder estar desenvolvendo os meus dons aqui na igreja. Parabéns, Igreja do Cambuí, pelos seus 90 anos. Estou na igreja há 41 anos e vim para cá numa época muito difícil da minha vida. E aqui eu encontrei e fui acolhida com muito amor. Eu estou com 84 anos e a minha vida ainda continua em construção. Nós chegamos na família IBC há quase 9 anos. Quando nós chegamos aqui nessa família, foi uma alegria imensa. E essa alegria preencheu nossos corações. E essa alegria que nos acompanha até hoje. Na batalha da vida nunca nos sentimos sozinhos. Essa família sempre esteve ao nosso lado, lutando por nós. São verdadeiros heróis que Deus colocou na nossa vida. Eu amo a minha igreja. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei que em tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor.
poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo o que cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor, perfeitos teus caminhos, meu Senhor, pois eu sei que em tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Temos o prazer de receber hoje o pastor Ebenezer Bittencourt, bacharel em teologia, mestre em divindade pela Universidade Internacional de Columbia, nos Estados Unidos, pastor, palestrante, pastor há mais de 40 anos, ele pastoreou no sul do Brasil e aqui também no estado de São Paulo. Ele é casado com a Marta, eles têm 3 filhos adultos, Ana Ruth, Cristiane e o Davi. O Instituto Haggai do Brasil é uma das organizações missionárias parceiras da nossa igreja. É um prazer ouvir o pastor Ebenezer, um preletor e um pastor tão querido por nós. Que Deus o abençoe grandemente hoje à noite. Boa noite, gente boa. É um prazer enorme estar aqui na Igreja Batista do Cambuí mais uma vez. Quero agradecer ao Elias pelo convite. E estou feliz demais participar da celebração dos 90 anos, é um número redondo, não é isso? Do ministério da Igreja Batista do Cambuí aqui nessa cidade. Fiquei pensando hoje à tarde, 90 anos é uma vida, né? 90 anos é muito tempo. E uma igreja que permanece num lugar dando testemunho é uma coisa maravilhosa. A leitura que eu escolhi é Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, que é tirar uma fotografia, digamos assim, da igreja primitiva, em Atos 2, como que ela é descrita aqui por Lucas. E diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quero começar contando uma história. Conta-se essa história de um senhor, mais ou menos idoso, que morava numa montanha, né? Ele tinha uma casa mais ou menos grande, mas a coisa que ele mais gostava de fazer era no final da tarde, pegar o chimarrão dele, ou a água de coco, depende do lugar que você quer colocar essa montanha, e ele então sentava na varanda e ficava olhando lá do outro lado, na outra montanha, porque lá havia um castelo com janelas de ouro. E ele pensava assim, cara, um dia eu vou criar coragem e descer essa montanha, atravessar o vale e ir visitar esse lugar, porque aquelas janelas lindas no final da tarde ficavam brilhando, assim, as janelas de ouro daquele castelo. E é sobre isso o que eu quero falar. Eu quero falar sobre 4 janelas de ouro, nas quais brilha a Igreja de Jesus Cristo. A primeira janela eu quero chamar de celebrar. É uma flecha para cima. Celebrar. Nós, como igreja, nós celebramos, e veja que aqui no texto diz a mesma coisa. Diz que, versículo 42, eles perseveravam nas orações. Oração é uma coisa que a gente faz para Deus, faz para cima, né? Eles também celebravam a ceia do Senhor. No caso aqui é chamado de o partir do pão, né? Isso não são as refeições, é uma expressão que significa que eles tinham a ceia. Em cada alma havia temor, olha que coisa linda. O coração era elevado para cima, temor de Deus, aquela esperança de que Deus se manifestasse, falasse com eles, transformasse as suas vidas, e eles caminhando em santidade,
fabuloso. Eles se reuniam, diz o texto lá no versículo 46, que eles louvavam a Deus. E isso imediatamente me reponta lá para Efésios capítulo 5, onde diz assim: enchei-vos do Espírito. Como? Aí o texto continua: falando entre vós com salmos, e entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Essa é uma janela fabulosa, né? A igreja brilha através dessa janela de ouro, chamada celebrar. E isso é verdade também aqui no Cambuí. Eu fiz uma pesquisa, fiz também uma entrevista com Elias, né? Tentando descobrir quais são as expressões de alegria, de louvor, de verticais para cima aqui nessa igreja. Veja bem, vocês têm não sei quantas bandas, os grupos que cantam, os dirigentes, gente que canta domingo, canta no meio da semana. Claro que agora com a pandemia é um pouco menos, mas pensem nas congregações. Pense nas congregações, pensa nas outras reuniões dos lares, reunião de jovens não sei aonde, toca violão, instrumentos, é um jeito de louvar ao Senhor. Fazemos aqui na nossa igreja, essa janela, celebrar, né? Quando eu já preguei aqui várias vezes, a gente fica admirado com a música aqui, até a acústica do lugar ajuda. A igreja fica de pé, e a igreja enche os pulmões e canta com toda aquela força. Nós todos estamos com saudade disso, né, queridos? Nós vamos voltar aqui um dia e nós vamos celebrar. Celebrar é uma das janelas da igreja, né? As crianças... Igreja eu acho um negócio fabuloso. Igreja, você sabe que em igreja nós promovemos música e celebração e louvor de várias maneiras. Por exemplo, você traz as crianças aqui na frente, aí elas vão cantar, né? E aí a gente vem, a professora com o microfone vai passando assim numa criança, aí tem a criança que canta completamente desafinada. Nós não estamos nem aí, nós nos alegramos. Igreja é um lugar que põe a turma para cima, nós queremos que ela cresça, que ela desenvolva. É na igreja que você aprende a fazer solo, é na igreja que você canta de algo, mesmo desafinado você canta. Igreja é um negócio fantástico, foi Jesus que inventou, e é um negócio que a gente, quando você não sabe cantar, você louva com palavras. Você já viu? Linguagem de cristão, como é que é? Como é que você está? Bem, graças a Deus, está vendo? Graças a Deus, celebrando a Deus. Essa é a primeira grande janela aonde brilha a igreja de Jesus. Existe uma segunda janela, é o ensinar. Não é só para cima, mas é para baixo, é de Deus para nós. Deus nos ensina, mas Deus ensina através de pessoas que Ele usa para nos ensinar. Veja no texto. O texto diz no versículo 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Havia os apóstolos, havia as autoridades, eles ensinavam e a igreja então ouvia e seguia aquele ensinamento. Podemos citar mais um outro texto, Mateus capítulo 28, quando ele disse, ide, fazer discípulos de todas as nações, diz lá, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Fez parte da igreja, sempre fazia essa janela de ensinar. Não é uma coisa maravilhosa? Você sabe que a igreja de Jesus Cristo, no movimento da reforma, fez questão de colocar a Bíblia na linguagem do povo e nós valorizamos a alfabetização até hoje, até nos trabalhos que nós fazemos com tribos indígenas, os missionários fazem o quê? Traduzem a Bíblia, fazem a gramática da língua indígena, ensina o indígena a ler a sua própria língua, que ele fala, mas não lê, para ele poder ler a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque tem uma janela chamada ensino. A igreja brilha nessa janela chamada ensinar, né? Se você, todo mundo conhece João 3,16, mas que tal Colossenses 3,16? Diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Olha que coisa fabulosa!
a gente, ao longo dos anos, nós vamos aprendendo a Bíblia. Uns que estão aqui mais tempo, são mais maduros, sabem mais. Tem aqueles que são os estudiosos, aprendem, se tornam professores. Já percebeu que quando termina o culto, às vezes você vê duas pessoas no banco conversando e uma está perguntando para a outra e pedindo conselho e a outra está dizendo, bom, a Bíblia diz isso. Eu acho isso fabuloso. Alguém que sabe a Bíblia está ensinando para um outro, dando conselho para ele. Isso é verdade na igreja primitiva e é verdade na nossa igreja. Olha aqui, ó, eu encontrei aqui no site da igreja a seguinte frase. Está lá no site da Cambuí. Num mundo em que proliferam os modismos litúrgicos, eclesiológicos e teológicos, o evangelho antropocêntrico, a membresia sem compromisso, as promessas de vida próspera e a mercantilização da fé, nesse contexto diz assim, somos uma igreja que é fiel ao evangelho. Nossa, fabuloso. É isso que nós temos que ser. Nós temos que botar a Bíblia no centro. Ensinar a Bíblia. E eu quero lembrar aqui para vocês, primeira coisa é agradecer a Deus pela vida do pastor Elias, né? Meu amigo Elias, né? Sabe que o Elias é seu pastor agora há muitos anos já. Ele é um dos melhores docentes do Instituto Haggai. Suas avaliações são altíssimas. Sabe por quê? Porque ele consegue pegar o texto bíblico, tirar o princípio eterno e trazer para uma aplicação de hoje, em 2020. Essa habilidade que o Elias tem o torna um grande mestre aqui na sua igreja, que é um privilégio que você tem, e é um privilégio para nós você nos emprestar ele de vez em quando para ensinar no Haggai. Muito obrigado. Agora, eu estava olhando aqui no seu site a escola dominical. Pensa um pouco como uma igreja não somente é uma escola que ensina, mas é uma escola que forma professores. A Cambuí faz isso. Na IBC Kids, com as classes de 0 a 11 anos, quantas pessoas estão envolvidas em ensinar? Eu comecei a ensinar com 11 anos de idade numa escola de criança de bairro. Eu comecei a pregar com 16 anos porque deram chance para eu pregar numa quarta-feira, quando não tinha quase ninguém, né? Você pega a escola dominical, que agora está funcionando na plataforma Zoom, com aquelas classes temáticas ou as classes divididas por faixa etária, juniores, adolescentes, jovens, homens, mulheres, etc. A igreja é uma coisa fabulosa, porque vai dando oportunidade. Você sabe que quando, isso é um fato, o jovem cristão, o jovem de igreja, quando ele chega na universidade e a pessoa diz assim, olha, vai ter um trabalho em grupo e nós vamos precisar dividir, alguém vai ter que apresentar o trabalho. Todo mundo com medo. Ai, eu nunca falei em público. Quem é que falou em público? O jovem de igreja. O jovem de igreja levanta, pega o microfone, canta, dá testemunho. A igreja é uma escola. E nós ensinamos e ensinamos a ensinar e damos oportunidade. É uma coisa fantástica. Essa é a segunda janela no qual a igreja brilha. A igreja do ensino, ensinar. Essas foram as duas verticais. Celebrar, ensinar. Mas existem duas janelas que são na horizontal. A terceira janela, onde brilha a igreja, é o cuidar. Cuidar. Cuidar é uma flecha na horizontal, porque é eu com o povo de dentro. Eu com os irmãos. 90 anos de igreja, né? Veja no texto. O texto diz que eles estavam juntos, versículo 44. Também diz que eles tinham tudo em comum. E aí eu vou falar bem rapidamente que existe uma besteira aí nas universidades, dizendo que o comunismo nasceu na Bíblia, que esse é o versículo. Isso é uma besteira enorme de gente que não quer ler direito. Veja bem, eles não venderam todas as suas casas, ele vendeu algumas propriedades conforme havia necessidade.
E a certeza que eles não venderam todas as casas é porque no próximo versículo diz que eles se reuniam de casa em casa. E se você ler em Atos capítulo 5, diz lá que Ananias e Safira sofreram a punição dada pelo Espírito Santo porque eles mentiram, não porque eles ficaram com uma parte do dinheiro. A Bíblia nunca ensinou que você não deve, que você deve ter as suas próprias coisas, ela nunca proibiu isso, mas a igreja é marcada por compaixão. A gente ajuda as pessoas. E aqui também, né? Conversei com o Elias um pouco, ele falou assim, rapazes, nós temos aquelas reuniões, palestras e as atividades da terceira idade. Terceira idade é um povo que precisa de ajuda, né? E se ajudam mutuamente. Aonde? Na igreja, né? Grupos de oração de homens. Eu sei que às vezes a gente não vem para o grupo de oração, né? O grupo de oração de mulheres, mas que fantástico. Existe o grupo. Você pode comparecer, você pode fazer um pedido. Existe alguém na igreja interessado em pedir a Deus a seu favor, né? Uma vez eu estava numa reunião e nós estávamos conversando sobre um assunto ali meio complicado e tal, e aí uma moça, 30 e poucos anos, ela abaixou a cabeça assim, falou assim, ai meu Deus, acho que eu vou morrer. Aí ficou uma situação um pouco constrangedora. Eu virei para ela e falei assim, moça, você não precisa contar para nós o que você está pensando, mas o que está... Se você quiser contar, ela abriu seu coração, aquele grupo atento, amoroso. Nós ouvimos o que ela sentiu liberdade de dizer. Nós colocamos uma almofada no chão, ela veio, se ajoelhou, o grupo se reuniu em volta, nós oramos por ela com imposição de mãos, pedindo que Deus curasse e aliviasse a sua dor. Sabe quem faz isso? Igreja. Igreja ama as pessoas, aceita as pessoas com dificuldades, ora umas pelas outras. Se nós tivéssemos aqui um culto e abríssemos o microfone, nós teríamos histórias e histórias de pessoas que foram ajudadas umas pelas outras. Não é só no final do culto aquele aconselhamento, existe o aconselhamento pastoral, existe a ajuda prática. Igreja, gente, igreja faz recuperação de viciados, ela faz conexões para conseguir emprego para outras pessoas, faz assistência social, manda um homem aposentado, né, ou um jovem, ir na casa de uma viúva para consertar a fechadura da porta, vai no hospital visitar, né? No dia do aniversário leva uma compota, uma geleia de alguma coisa, né? É amor, amor. A igreja é marcada por isso, e a Cambuí também tem isso aí. Eu tenho uma história para contar, eu vou chamar essa pessoa de Maria, não é o nome dela, verdadeira, mas eu vivi isso na minha igreja, eu acho muito, muito forte. Maria, uma senhora, um dia compartilhou na igreja, assim, em público, que ela foi acometida de câncer de mama e ia fazer, então, a cirurgia. A igreja orou por ela e naquela semana da cirurgia, a igreja se mobilizou. Você precisa ver o amor assim, ó, levando comida na casa dela para as famílias, a família, os filhos, né? Cuidando deles. Ela passa pela cirurgia, volta para a igreja, conta em público que havia sido um sucesso, que o câncer não estava mais. A igreja fica de pé, bate palma, os jovens assobiam, aquela alegria de estar sentindo, como a Bíblia diz, né? Chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Passaram alguns meses, Dona Maria se levanta e diz que o câncer havia retornado. E, infelizmente, a história, então, a partir daí, ela é triste. Aqui é que a Dona Maria faleceu. Mas a igreja estava presente, também na hora das lágrimas,
na hora do apoio. Vocês têm histórias como essa. Certamente a igreja do Cambuí brilha nessa terceira janela, que é a janela do cuidar. Por último, do outro lado, na horizontal, existe a janela do alcançar, que é a janela de alcançar as pessoas para Jesus. E vamos ser bem sinceros, não é só na igreja primitiva, porque aqui diz no versículo 47 que o Senhor ia acrescentando cada dia os que iam sendo salvos. Essa igreja aqui é um modelo para nós, queridos. Eu fico impressionado quando eu vejo os seus relatórios, mas eu telefonei para o Elias, eu falei assim, não, você me dá uma lista, porque eu sei que é muita coisa. O que essa igreja faz em termos de trabalho social, cuidar das necessidades e evangelismo e missões, é uma coisa fabulosa. Eu tenho a lista aqui, ó. Vocês plantaram 7 igrejas filhas, entre elas a Nova Canaã, aqui em Campinas, a igreja de Jaguariúna, de Conchal. Vocês hoje sustentam mais de 20 famílias missionárias. Vocês fazem viagens missionárias no sertão. Vocês já fizeram para a África. O próprio evangelismo aqui, o Salão de Artes e Idiomas, mais de 200 alunos. Vamos pedir a Deus que isso retorne, queridos. Agora está parado, mas é um jeito de evangelizar, de alcançar pessoas para Jesus. A ginástica da terceira idade, o projeto SIM, que são essas palestras sobre saúde que o doutor Daniel Moser faz. Aliás, o Daniel também é graduado do Instituto Haggai, né? A parceria que vocês têm com a Igreja Batista de Monte Cristo e a PIB de Holanda e o Instituto Haggai, que é um instituto que quero agradecer, vocês apoiam o Instituto Haggai mensalmente. O Instituto Haggai treina líderes escrevem projetos, esses projetos são de evangelismo, milhares e milhares de pessoas são ganhas para Cristo através desses projetos de evangelismo que vocês ajudaram a sustentar. É um brilho desta igreja, queridos, a generosidade dessa igreja em investir no evangelismo e em missões. Vocês estão de parabéns. Mais pessoas, mais líderes, mais multiplicação, gerações inteiras são transformadas e foram transformadas nesses 90 anos. Pense, faça um esforço mental, pense na sua vida. Onde estava o seu avô? Onde estava o seu pai? Qual foi o crescimento que houve na sua vida por causa do Evangelho? Pessoas que abandonaram vícios, que administraram melhor o seu dinheiro, que exerceram melhor as suas profissões, que saíram da favela, acabaram indo para a universidade, criaram uma nova, uma nova profissão, ganhou, cresceu na vida, até na parte, financeira. Por quê? Porque o Evangelho entrou na família. Transformação, isso é igreja. Igreja nos transforma em melhores cidadãos, pessoas que querem cuidar melhor das nossas famílias. Claro, nós temos nossos defeitos também, mas nós vemos Cristo brilhando na igreja. 4 janelas, então. Para cima, celebrar. Para baixo, ensinar. E 2 na horizontal. Eu com o povo de dentro, cuidar. E eu com o povo de fora, alcançar. E aquele velhinho, um dia criou coragem. E ele então fez a mochila e resolveu viajar. Desceu a montanha, passou pelo vale, e um dia de tardezinha ele estava chegando no castelo. E aquele sol batia nas janelas, aquele brilho fabuloso. E ele fica admirado, de boca aberta. Ele está chegando, ele está tão feliz. E aí ele vai se decepcionando, porque era uma casa normal. Era uma casa parecida com a casa dele. E era o sol que batia nas janelas eram de vidro. Ele chegou desanimado, cansado. Um outro senhor, velhinho, ali dentro, o recebeu, o convidou para entrar, ofereceu pousada.
No outro dia de manhã, 5 da manhã, alguém cutuca ele. É o velho dizendo assim: vem cá, preciso te mostrar uma coisa maravilhosa. E ele sai na varanda e fala assim: todo dia de manhã eu venho aqui, eu fico olhando aquele castelo que tem lá do outro lado, com janelas de ouro. E ele começou a rir. Falou assim: não, aquela lá é minha casa. É que, na verdade, gente, de tarde o sol batia desse lado e de manhã batia do outro lado. Um achava que o outro tinha janelas de ouro, todo mundo tinha janela de vidro. E essa é a grande mensagem que nós temos quando lemos um texto em Atos. Porque quando a gente lê Atos, a gente fala assim: uau, esses caras tinham essas janelas de ouro. Não. Quantos problemas existem nas igrejas do Novo Testamento? A igreja tem a janela de vidro, mas é Jesus, o sol da justiça, que brilha na janela. E a nossa igreja? Também. Nós temos nossos problemas, nós temos as nossas dificuldades, mas nós levamos o nome de Jesus, o nosso sol da justiça, que brilha na nossa janela, graças a Deus, apesar das nossas imperfeições. Que Jesus continue a brilhar na igreja do Cambuí, queridos, como ele brilhou na igreja primitiva, como ele brilha em outras igrejas. Jesus é a pessoa mais importante do universo, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que é o alfa e o ômega, aquele que fez tudo por nós, a quem nós nos entregamos, aquele que nos redimiu do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus! Jesus é esse que brilha nas janelas da igreja. Jesus brilha no celebrar. Jesus brilha no ensinar, Jesus brilha no cuidar, Jesus brilha no alcançar, Jesus é tudo em todos, a Ele nós devemos toda a adoração. E por isso eu lhes dou os parabéns pelos seus 90 anos, e nós todos juntos elevamos a Jesus a nossa gratidão, por Ele ter feito tanto por nós ao longo de 90 anos, que toda a glória seja dEle. Amém e amém. Obrigado, pastor Ebenezer, por essa mensagem tão desafiadora das janelas de ouro para a vida da igreja. Que Deus abençoe sua vida e o seu ministério. Estamos chegando ao final deste culto, dessa noite de celebração. Quero convidar você para amanhã de manhã, às 9h da manhã, estar sintonizado nesse mesmo canal para mais uma palavra de Deus. Pastor Marcelo Santos vai falar para nós aqui sobre marcas de um cristianismo autêntico. Venha participar, será alegria. E lembrar que logo após, às 11h, nós estaremos ali no estacionamento da Velox, da Avenida Andrade Neves, para celebrarmos a Ceia do Senhor. Então amanhã, você acorda cedo, reúne sua família, esteja preparado para logo após o nosso culto aí online, você poder se dirigir ali para o estacionamento da Velox. Teremos a participação especial do saxofonista Ilquias Alves, vai nos abençoar. Você vai receber o seu kit da Ceia do Senhor logo que você chegar. Então não perca, amanhã juntos para celebrar. Vamos continuar esse culto agora ainda, cantando ao Senhor e adorando o seu nome. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar.
poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar